Epístola de Tiago, capítulo 3, do primeiro verso ao verso de número 12. A palavra do Senhor diz assim: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é imposta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido tomada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Vamos fazer mais uma oração. Senhor, estamos diante da Tua palavra e sabemos que ela é viva e eficaz, Senhor. Ela é poderosa para penetrar os nossos corações e mentes. Nós pedimos ao Senhor nesse momento que o Senhor leve o nosso coração e a nossa mente cativos à Tua presença, Senhor. Nós precisamos da Tua palavra, precisamos não somente entender a Sua palavra, mas aplicá-la em nossas vidas, Senhor. Por isso, Senhor, nos ajuda nesse momento, nos capacite, abra o nosso entendimento, para que possamos sair daqui glorificando o Teu santo nome. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. Irmãos, eu estive falando algumas vezes sobre essa epístola e estamos retornando agora. E para a gente entender esse texto, a gente precisa voltar um pouquinho e falar um pouco do contexto desse texto. Eu gostaria de começar falando por Tiago. Esse Tiago que leva o nome em sua epístola, ele era meio-irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, como a gente pode observar no capítulo 3, verso 55 do Evangelho de Mateus. Esse Tiago, que era meio-irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, ele não era um crente, ele não era um cristão. Depois, com a sua experiência, ele experimentou a bondade e a graça do nosso Senhor. Esse Tiago, que era meio-irmão, se apresenta como servo nessa epístola. Ele não roga para si o título de meio-irmão de Cristo, mas ele se apresenta como um escravo de Cristo. A gente pode observar também Tiago como um grande líder da igreja em Jerusalém, logo ali no início do começo da igreja. A gente pode observar isso em Atos, capítulo 12, Tiago, em um concílio, uma assembleia geral, levanta a sua voz e fala a todos. Estavam presentes diáconos, estavam presentes apóstolos, e Tiago, como líder da igreja em Jerusalém, se coloca e dá o seu parecer. A gente observa também na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 7, Tiago vendo, na verdade, Cristo ressurreto. Paulo vai afirmar que Tiago presenciou a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Flávio Josefo, um historiador, vai dizer que Tiago sofre uma morte terrível. Ele foi apedrejado, jogado de um alto lugar e depois espancado até a morte. Um outro historiador, chamado Eusébio,
fala que Tiago também era conhecido por sua piedade e por sua devoção. Tiago era um homem que era fácil de ser encontrado no templo ou em sua casa, ajoelhado, clamando e intercedendo pelo seu povo, adorando ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele recebe o apelido carinhoso de joelhos de camelo. Tamanha era a sua vontade e a sua devoção ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele escreve essa carta perto dos anos 50, entre os anos 50 e 60 depois de Cristo, quando estava em Jerusalém. Agora, para quem ele escreve essa carta? Ele se dirige aos novos cristãos convertidos, muitos judeus e alguns gentios. Quando a gente vai lendo essa carta, ao ler essa carta, a gente vai perceber que os termos usados por Tiago apontam que a maioria dos membros dessas igrejas que estariam lendo e ouvindo essa carta era formada por judeus convertidos. Os objetivos de Tiago. Tiago, sendo um líder piedoso, ao escrever essa carta, tinha o objetivo de conduzir a igreja e apontar à igreja o caminho certo. Tiago escreve fortalecendo esses irmãos, encorajando esses irmãos, ajudando em suas aflições, em suas provações, em suas tentações, mas Tiago também, como um bom pastor que ama a sua igreja, traz algumas correções e algumas orientações para que o seu povo não sofresse pecando contra Deus. A gente pode observar 3 temas principais nessa epístola. Tiago falando sobre provações e tentações. Em segundo lugar, falando sobre fé e obras. E em terceiro lugar, falando contra o mundanismo que possivelmente estava permeando ou querendo permanecer na igreja. E Tiago traz orientações a esses irmãos novos. Esses irmãos novos e alguns mais antigos precisavam lidar com questões do cotidiano, assim como eu e você, para saber qual era a vontade de Deus acerca de alguns assuntos. Tiago, sendo um grande pastor, ele se direciona agora para um assunto que parece muito simples e que parece muito pequeno, mas se a gente olhar com cuidado, a gente vai perceber a gravidade do problema. Em primeiro lugar, no primeiro verso do capítulo 3, Tiago vai dizer o seguinte: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Nesse primeiro verso, quando a gente lê, parece que Tiago está contradizendo aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. No Evangelho de Mateus, no capítulo 28, Cristo vai falar, olha, ide, portanto, por todo o mundo e pregai o Evangelho, batizando e fazendo discípulos, e ensinando a guardar todas as coisas. Ora, somente um mestre é capaz de pregar, somente um mestre é capaz de ensinar, somente um mestre é capaz de praticar esse ato. E parece que Tiago está contradizendo essa fala daquilo que o nosso Senhor diz e trata. Mas, na verdade, quando a gente olha para um outro texto, também em Mateus, a gente vai perceber Cristo alertando sobre falsos ensinos. E ele diz o seguinte, no capítulo 5, no verso 19, na parte A: aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Tiago traz para a gente a ideia da responsabilidade que é ensinar. As consequências de um ensino errado podem ser duradouras e até mesmo eternas. O ensino errado pode levar você a adorar um Deus falso, a ter uma fé falsa. Pode adorar você cantar louvores a um Deus que não existe. Um ensinamento falso pode te levar para o inferno. E você pode viver a base desse ensinamento a vida inteira e ainda assim herdar o inferno e não o reino dos céus. E Tiago está trazendo e tratando justamente da responsabilidade que é o ensino. Por meio do ensino, a gente pode influenciar aqueles que estão nos ouvindo. Através do ensino, nós expressamos nossos sentimentos, pensamentos e intenções. E se isso não for feito de maneira bíblica e correta, sofreremos o juízo de Deus. Por isso, irmãos, que nesse domingo, em muitos lugares, muitos irmãos estão ouvindo um falso evangelho. Está sendo pregado um falso Deus, onde a Bíblia está sendo distorcida de forma clara, levando muitos ao engano, e esse engano prejudicando, talvez, eternamente a vida dessas pessoas. E Tiago traz esse alerta. E é interessante a gente observar também que Tiago
traz aqui a intenção verdadeira ao ensinar, porque muitos buscavam esse status, muitos buscavam essa posição, talvez por uma necessidade de ser reconhecido, de ser visto, de ser lembrado, talvez por uma necessidade emocional, física, talvez por alguma carência, com motivações erradas. E Tiago está dizendo, olha, isso não deve ser feito. Muitos buscavam essa posição de ensino com uma ideia equivocada. E Tiago traz esse alerta. Esse trecho que a gente leu sobre o mestre parece que está fora do restante do texto, porque o restante do texto vai falar sobre a língua. Mas o mestre precisa ter cuidado com aquilo que ele fala e com aquilo que ele ensina. O nosso ensino deve ser para a glória de Deus. Nós fazemos teologia para a glória de Deus, mas também fazemos teologia diante de Deus. A teologia, ela deve permear os nossos corações, ela deve habitar em nossas mentes, ela deve ter o centro de nossas vidas, porque sem isso nós seremos enganados, seremos levados por vento de doutrinas. Irmãos, reparem quantas doutrinas heréticas estão ressurgindo em nosso meio. Reparem quantas doutrinas erradas estão sendo ensinadas, que vão de forma clara contra as Escrituras. E o povo aceitando, não questionando, não se perguntando, olha, por que a Bíblia diz isso, mas esse pastor está falando outra coisa? Por que a Bíblia diz isso e esse mestre está dizendo outra coisa? A igreja sendo levada de forma equivocada ao engano. A Bíblia agora vai mostrar Tiago, como sempre, humilde, se colocando como qualquer um desses irmãos, se colocando como um de nós, porque ele vai dizer que todos nós tropeçamos em muitas coisas, mas o pecado, talvez, que mais cometemos é um falar descuidado. O pecado atingiu o homem todo, Tiago vai falar, e Tiago está falando aqui da depravação total, em outras palavras, e a gente teve o privilégio de ouvir aqui em Romanos capítulo 3, que todos os homens pecaram e todos os homens estão destituídos da glória e da graça de Deus. O homem inteiro está envolvido em pecado, o homem inteiro está mergulhado em pecado, suas emoções, a sua razão, a sua vontade está contaminada pelo pecado, está envolvida em pecado. Por isso ele precisa de um Salvador, por isso que ele precisa da obra de Jesus Cristo sobre a sua vida, e não somente, das suas obras, mas apenas das obras de Cristo. Reparem que esse é um ponto que geralmente nós tropeçamos, e é interessante a gente lembrar aqui dos mandamentos que Moisés traz ao povo de Israel. Em Êxodo, capítulo 20, verso 16, vai dizer o seguinte: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Em Êxodo 20, ainda no verso 7, vai o seguinte: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Está ligado à nossa fala. Entre os 10 mandamentos, nós encontramos mandamentos que estão ligados à nossa língua, à nossa fala. E isso parece ser tão pequeno, diante de temas tão importantes, mas Tiago traz a profundidade desse tema, como a gente vai ler em seguida. Nós tropeçamos nesses pontos. Você já reparou que acontece alguma coisa na televisão, qual é o nome que você fala? Você ouve uma história de alguém contando, qual a expressão que você usa, o nome de quem que você usa? Meu Deus. Jesus amado. Às vezes a gente até brinca, sangue de Jesus tem poder. Citamos o nome do Senhor em vão. Falamos falso testemunho contra o nosso próximo, sem direito à resposta, sem direito à defesa. E Tiago está falando, olha, todos nós tropeçamos nisso. Agora Tiago, como um bom pastor, ele trabalha para ensinar a igreja a não pecar e a ele mesmo também a ficar livre do pecado. Tiago, para se fazer entender, ele usa exemplos da natureza. Ele faz isso com frequência porque ele queria explicar a dimensão do que ele estava tratando. E a partir do verso 4 e 5 a gente vai ver algumas expressões que ele usa, como por exemplo, freio na boca do cavalo, controla o animal. O leme pequeno
controla o navio. Uma simples fagulha incendeia uma floresta. Assim é a nossa língua. Um leme diante de um navio, ele é pequeno. Um freio na boca de um cavalo, diante do tamanho do cavalo, ele é pequeno. A língua, diante do corpo humano, ela também é pequena. E nós observamos que, mesmo sendo tão pequena, pode trazer grandes estragos. É interessante a gente notar aqui, irmãos, que o leme e o freio estão apontando para o controle e, por consequência, direcionamento. Você imagina um navio sem leme. Imagina nesse contexto onde os navios aqui eram à vela e estavam sem leme, com ventos fortes, como Tiago descreve, debaixo de tempestade. Esse navio iria naufragar com certeza, iria bater em rochedos, iria se perder de sua rota, poderia virar no meio do mar. Imagina um cavalo selvagem sem freio. Ele não se torna útil, ele não se torna dócil, não é aproveitado, porque você não consegue controlar. Da mesma forma, o destino do cavalo quanto do navio podem ser trágicos. E da mesma forma, o nosso falar, a nossa língua, quando não usada da forma correta, pode trazer um destino trágico para as nossas vidas. O reverendo Hernandes Dias Lopes, a respeito desse assunto, ele diz o seguinte: se você consegue controlar sua língua, também conseguirá dominar seus impulsos, a sua natureza e canalizar toda a sua vida para um fim proveitoso. Um navio com um leme nos livra dos perigos, proporcionando uma viagem mais tranquila, mais calma. Mesmo debaixo de ventos fortes, nós teremos uma direção e sabemos onde queremos chegar. Um cavalo sem freio não será muito aproveitado, será desprezado, mas um cavalo com freio, ele se torna útil e dócil. Sem controle, tanto o navio quanto o cavalo trarão desgraças para aqueles que estão dentro do navio, para aqueles que estão envolvidos na sua vida, para aqueles que estão próximos a você. Pode trazer consequências terríveis. As consequências que sobrevêm sobre nós com uma língua que não é controlada, que não é dominada, pode trazer desgraça para a igreja, para a família, para nações. Podemos levantar guerras com aquilo que é dito. E hoje, então, com a internet, isso se tornou muito mais fácil, você destruir a vida, a carreira de alguém, simplesmente com difamações. A gente percebe que a língua, ela traz contendas no meio da igreja. A língua, ela traz problemas para o meio do povo de Deus. Famílias são separadas por causa da língua. Casamentos são desfeitos por causa da língua. Empregos são perdidos por causa da língua. E Tiago está nos orientando: olha, assim como um cavalo precisa do freio, assim como um navio precisa do leme, nós precisamos ter controle sobre a nossa língua. Agora a Bíblia, ela prossegue dizendo e trazendo algumas afirmações severas. Leia comigo, por favor, a partir do verso 6 até o verso 8, que diz o seguinte: ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortíferos. Tiago faz pelo menos 7 afirmações aqui que eu gostaria de destacar para você. Ele diz que a língua é fogo. Ele diz que a língua é um mundo de iniquidade, de pecado. Ele diz que a língua é capaz de contaminar todo o corpo. Ele diz que a língua ela é indomável.
ele diz que é um mal incontido, e ele diz também que ela está carregada de veneno mortífero. Todas essas afirmações, a gente percebe o autor revelando o perigo de nossa língua e do nosso falar, não somente para a nossa, mas para quem está à nossa volta, como eu disse anteriormente. Problemas surgem, às vezes, porque nós não seguramos a nossa língua. Já teve um momento da sua vida onde você falou, puxa, não deveria ter falado isso? Você fala assim, nossa, por que eu falei isso agora? Eu não devia ter ficado calado. Eu não devia ter entrado nesse assunto. Por que eu fui abrir minha boca? E a gente entra em confusões, porque não seguramos a nossa língua. Kistamaker, um teólogo, ele vai dizer o seguinte sobre um ditado persa, a respeito desse assunto. Uma língua comprida é morte prematura. Gente que fala demais se atrapalha. Gente que fala muito vai se enrolar, vai trazer problemas para a sua vida. Um provérbio alemão cita ele também, a língua que não tem ossos pode esmagar e matar. Irmãos, quantas pessoas nós conhecemos que hoje não frequentam mais as nossas igrejas e as nossas comunidades, porque ouviram difamações? Quantos irmãos que frequentam as nossas igrejas ou frequentavam as nossas igrejas que não vêm mais porque saíram da igreja ou porque ouviram alguma coisa terrível? Pessoas que ficaram feridas na batalha, sem querer fazer propaganda, já fazendo. Pessoas que se machucaram com aquilo que foi dito. E essa mágoa tomou o coração de tal forma que ela não aguenta mais estar no mesmo ambiente do que aquela pessoa que a feriu está. Ela não aguenta mais estar convivendo na igreja com aquela pessoa. Se a pessoa chega no círculo, está todo mundo conversando, ela se retira. Se a pessoa entra por uma porta, ela sai por outra. Quantas pessoas foram esmagadas e mortas, espiritualmente falando, porque ouviram o peso da língua cheia de veneno. Irmãos, agora o livro de Salmos vai apontar uma coisa muito interessante. No número 34 vai dizer o seguinte: quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Quem quer não ter uma vida feliz? Quem não quer ter dias prósperos? Quem não quer ter uma vida boa? Quem não deseja ter uma vida feliz em paz? Esse é o desejo de todos nós. Qual é a resposta que o salmista traz? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Você quer viver uma vida feliz? Refreia a sua língua. Cuidado com o que você diz. O que nós falamos precisa ser falado com sabedoria e para a glória de Deus. Do verso 9 ao verso 12 desse mesmo texto, a gente vai perceber a incoerência da língua. Porque olha só o que o texto diz: com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Ou seja, a gente vem para um culto, cantamos ao Senhor a honra, a glória, ao Rei dos Reis eu me consagro, ao Senhor Deus Criador de todas as coisas, venha sobre nós o teu reino, clamamos coisas lindas, maravilhosas, coisas espirituais, coisas relevantes, mas ao mesmo tempo usamos a nossa língua para difamar, caluniar, atacar os nossos irmãos. Usamos a nossa língua para causar intrigas, para lançar um contra o outro, para provocar ira. Tiago vai usar mais uma vez aqui expressões da natureza. Ele diz o seguinte: acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira que produz figo produzir azeitonas? Pode a videira que produz a vide produzir figos? A gente pode inverter esse processo? Ele fala, não. Tampouco a água salgada pode dar água doce. Não tem como de uma fonte jorrar duas coisas. Certa vez os discípulos foram interrogados pelos fariseus,
Eles falaram: olha, vocês estão comendo sem lavar as mãos. E foram até Jesus e colocaram esse problema diante de Jesus e falaram: olha, seus discípulos estão comendo sem lavar as mãos, eles vão se contaminar. E Jesus disse: olha, o problema não é o que entra pela boca, mas o problema é o que sai da boca, e isso contamina o homem, porque o que sai da boca vem do coração, onde está envolvido e mergulhado em pecado. A boca está falando do que o coração está cheio. Tiago utiliza dessas formas da natureza também para mostrar sobre árvores frutíferas e sobre fontes de água. Vocês lembram que o Senhor Jesus disse a esse respeito? Em João, no Evangelho de João, capítulo 7, verso 38, diz o seguinte, Jesus falando: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Aquele que crê em Cristo. E sobre a videira, o que Jesus disse? Jesus disse o seguinte, ainda no Evangelho de João, no capítulo 15, verso 5, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Irmãos, você já parou para pensar que nós somos chamados a sermos como uma fonte a jorrar? Uma fonte de água viva. Eu não sei se você já teve uma caminhada muito longa e você para um momento para você tomar uma água, o refrigério que isso traz para você, a satisfação que isso traz para você, o alívio que isso traz para você, o renovo que isso traz para a gente. É isso que nós somos chamados a fazer. Nós somos chamados para isso, a jorrar uma água viva para um mundo que está sedento de Deus, um mundo que busca pelos seus próprios meios alcançar essa saciedade que nós só encontramos em Cristo. E não somente isso, irmãos, mas para alimentar multidões. E nós não vamos alimentar multidões com vãs filosofias humanas. Nós só podemos alimentar multidões com a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus é capaz de trazer o alimento que sacia a fome do homem. O homem mergulhado em pecado, ele está à procura de Deus. O homem seguindo os seus próprios caminhos, ele está à procura de Deus. E nós somos chamados a revelar essa água e esse verdadeiro alimento que traz paz ao coração do homem. A nossa língua, ela deve ser usada para a glória de Deus. Diante disso, nós vamos à aplicação do texto. E eu gostaria de te fazer algumas perguntas. Será que tem sido bom te ouvir? Quando alguém para conversar com você, o que está saindo de você? Porque o que Tiago está dizendo é o seguinte: a língua é só um reflexo do que você é. Se você é um filho de Deus, se você está cheio do Espírito Santo de Deus, se você está cheio da palavra do Senhor, a sua boca automaticamente vai falar sobre isso. Por exemplo, você pega uma pessoa que é especialista em um determinado assunto, e ela está num churrasco conversando com os amigos. De repente, beira um assunto que ela domina. Automaticamente ela começa a falar, e ela começa a falar com desenvoltura. Por quê? Porque ela está cheia desse conhecimento, ela conhece bem do que ela está falando. Assim também a igreja é chamada a colocar para fora aquilo que o coração dela está cheio, ou seja, da palavra de Deus, cheia de Deus. Como é bom andar com gente que é cheio do Espírito Santo de Deus. Como é bom conversar com pessoas que são cheias da palavra do Senhor. Você não vai ouvir fofoca, você não vai ouvir disse-me-disse, você não vai ouvir difamações. Eu me converti muito novo, adolescente, e eu andava com muita gente que era bem mais experiente, vamos colocar assim,
né, mais velha, né, e eu experimentava ali uma situação muito interessante, que quando eu andava com esses irmãos mais velhos, de cabelo branco ou já sem cabelo, eu percebia que esses irmãos traziam uma alegria contagiante. Esses irmãos traziam uma palavra para você sempre, sabe, amiga, que te renovava o ânimo, que te trazia paz, que te trazia esperança. Se alguém chegasse com um problema, ou chegava com um problema, ele falava, não, vem cá, vamos orar. E ali a gente orava juntos. Pedia ao Senhor que a mão poderosa do Senhor estivesse sobre aquela situação, sobre aquela pessoa. Será que tem sido bom conversar com você? Do que você tem falado? Quem se aproxima de você tem se deliciado na água fresca? Você já viu uma nascente? Coisa mais linda. Eu só vi pela TV, né? Pesquiso e vejo. Mas se você vê, eu estou doido para conhecer pessoalmente, mas quando você vê essa nascente de água cristalina borbulhando, e você leva até a sua boca, é uma coisa especial. São detalhes da vida que às vezes a gente não atenta, mas que traz poesia sobre a nossa vida, que traz sentido à nossa vida e que traz gosto à nossa vida. Irmãos, os dias são maus. Os dias são maus. Quem é você nesse dia mau? Você tem derramado essa água fresca sobre aqueles que estão sedentos à sua volta? Sempre que tiver oportunidade, ou quando não tiver oportunidade, pregue a palavra. Use pontes que irão ligar a palavra. Use assuntos que estão sendo tratados hoje para você falar da palavra com quem convive com você. E principalmente na nossa família, na nossa casa. Essa palavra, ela precisa fazer parte do nosso dia a dia. Ela não pode ser departamentalizada, não pode ser dividida, mas ela tem que fazer parte do nosso dia a dia. Quem se aproxima de você tem se alimentado com aquilo que vem de Deus? Ou você é um murmurador? E aí, falando, como é que tá? Rapaz, dá não. Ó, tá difícil demais. Ah, pastor, mas aí você está falando então para eu ser um hipócrita e não falar a verdade. Não, não é isso. Você pode falar a verdade sem murmurar. Você pode falar, meu irmão, não está como eu esperava, mas eu sei que a minha vida está na mão do Senhor. E a mão do Senhor reina, me levando de acordo com a vontade dEle. E é nisso que eu confio e nisso eu tenho consolo. Será que quando conversamos, só chegamos para falar mal de alguém? Rapaz, você viu o que aconteceu com o Miguel? Miguel? Eu não gosto de fofoca não, mas conta aí. Emprestamos os nossos ouvidos, e quando emprestamos os nossos ouvidos, eu lembro uma vez no meu trabalho, a pessoa chegou para mim e falou, Felipe, você tem que saber o que aconteceu. Eu falei, não me conta. Como assim não te conta? Você não quer saber? Eu falei, não quero saber. Ser ouvido para ouvir difamações, calúnias, não faça isso. Mas use aquilo que o Senhor Deus te deu, a palavra dEle, que ela transborde sobre a sua vida. Quando você estiver com seus clientes, quando você estiver com seus pacientes, quando você estiver entre os seus amigos, quando você estiver na igreja, a palavra de Deus vai falar que nós devemos cantar cânticos espirituais entre nós, que nós devemos recitar os salmos entre nós, que nós devemos ter uma linguagem sadia, que glorifica a Deus, porque a nossa fala aponta para a nossa regeneração.
A nossa fala aponta para aquilo que Deus fez em nós. Se você é um nascido de novo, se você é um regenerado, a sua fala vai ser condizente com isso. Lutaremos com a língua? Sim, lutaremos. Como o Tiago diz, todos nós tropeçamos. E quem não tropeça, nesse ponto, é varão perfeito. Ele não está dizendo que você não vai mais pecar. Ele está dizendo que você vai pecar. Mas se você tem controle sobre a sua fala, sobre a sua língua, sobre aquilo que você pensa e diz ou escreve, isso servirá para glorificar o nome do Senhor. Portanto, irmãos, vamos cantar para a glória de Deus, vamos louvar a glória do nosso Senhor, vamos bendizer, pratique o elogio, pratique a boa conversação, pratique assuntos saudáveis, ainda que você seja assediado para falar sobre outros assuntos que não convém, mas pratique isso, porque isso glorifica a Deus. Isso não é apenas moralismo, dizendo, como o pastor Renato às vezes diz, né, cuidado da boquinha com o que diz. Não é isso que Tiago está falando, mas Tiago está falando de algo bem profundo, daquilo que está em nosso ser, daquilo que está em nosso coração, daquilo que está permeando e enchendo a nossa cabeça, ou seja, a palavra do Senhor. Nós precisamos de uma imersão bíblica. Você tem vindo à escola da palavra, você tem tido o privilégio de desfrutar de estruturas que ajudam no conhecimento. Não jogue fora isso. Por que há tanta coisa esquisita no meio evangélico hoje? Por que há tanta coisa acontecendo de ruim no meio dos evangélicos hoje? Porque nos falta a palavra. Queremos ser guiados pelos nossos sentimentos e não pelo que a palavra diz. Quando todos nós devemos estar sujeitos à palavra do Senhor. Amém? Quero te convidar a se colocar de pé. Façamos uma oração. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua graça e bondade. Que o Senhor venha, Senhor, venha nos dar, Senhor, uma fala saudável que glorifique o teu santo nome. Que a nossa fala expresse a transformação que sofremos. Em nome de Jesus, amém, Pai. Pode ser sentado.